Olá, estou de volta com mais um Política em Pauta. No programa de hoje, recebendo lideranças do município de Maripá, ex-prefeito Anderson Bento Maria e a vice-prefeita Janaína Geraldi. Anderson, satisfação recebê-lo mais uma vez. Você já veio aqui bater um papo comigo várias vezes. É sempre muito bom tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Tu já tinha me feito esse convite ainda no ano passado, no segundo semestre do ano passado. A gente acabou postergando para vir aqui com mais conteúdo, poder falar com mais precisão das informações, principalmente relacionada à questão das eleições deste ano. Mas para mim é uma honra poder voltar ao estúdio do Presente, agradecer você, o Arno, toda a equipe aqui, sempre nos receberam muito bem. A gente tem uma relação muito produtiva, muito forte com todos vocês, e é muito gratificante a gente poder usar da imprensa regional para levar boa informação a todos que nos assistem. Janaína, você pela primeira vez aqui no estúdio, até outro dia assisti uma palestra sua aqui em Marechal, agora voltando a Marechal para uma entrevista aqui no Presente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui, primeira vez, e muito agradável. Agradeço muito mesmo o seu convite e fico feliz que tenha acompanhado a palestra, né? Agora fico até meio insegura, né? Tomara que tenha gostado. Sim, foi um evento muito bacana, especialmente Sim. voltado, né, para o público feminino, a política e mulheres. Isso, o tema é por que não elegemos mulheres, né? Isso, exatamente, muito, aquele evento. É, sim, uma discussão muito produtiva mesmo. Mas então, vamos falar do que a gente está tentando falar há algum tempo, né, Anderson? Política, eleição. Você, ex-prefeito, Janaína, atual vice-prefeita. Os dois, agora, oficialmente, pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeita de Maripá. Uma situação que às vezes chama atenção, que a gente não visualiza em muitos municípios, o que não é uma regra, obviamente, né? Mas chamou bastante atenção aqui na nossa região, inclusive em Marechal, o Anderson anunciar a Janaína como a pré-candidata a vice, ela que integra o atual governo e é vice-prefeita. Anderson, para alguns isso foi surpresa, para outros nem tanto. O que você tem a dizer sobre? Eu não vejo com muita surpresa, até porque eu e a Janaína fizemos parte do mesmo partido, né? Nós somos do Partido Progressista, o PP, já há algum tempo, e também fazíamos e fazemos parte do mesmo grupo político que lá atrás participou das eleições municipais em 2020. Então, tive a Janaína como a nossa secretária de Educação ao longo dos 2 mandatos enquanto prefeito de Maripá, 2013 até início do ano de 2020, quando ela teve que se ausentar da secretaria para participar das eleições como candidata a vice-prefeita. Sempre tivemos uma grande afinidade, um excelente relacionamento e agora, mais uma vez, podendo contar junto com ela, com todo o seu conhecimento, com a expertise dela, né, com a bagagem política, com a credibilidade que ela tem na sociedade maripaense, compondo junto conosco, colocando o seu nome à disposição também como pré-candidata a vice-prefeita ao nosso lado. Janaína, vocês vêm de uma caminhada, como o Anderson acabou de frisar, você secretária, né, nas 2 gestões do governo dele, e aí depois, como vocês eram do mesmo grupo, né, do Rodrigo, o atual prefeito, você se elegeu como vice, e agora você teve que tomar uma decisão, acredito eu, que foi uma decisão difícil, né, enfim, você permanece no governo municipal como vice-prefeita, mas é pré-candidata a vice-prefeita, né, ao lado do ex-prefeito Anderson. Como é que está sendo todo esse processo? Olha, Ana, realmente não é uma decisão fácil e não é uma decisão tomada de uma hora para outra, é uma decisão que foi construída, né? Então, assim, para contextualizar essa decisão, precisamos voltar lá um pouquinho, né? Então, fomos secretários, tanto eu quanto o atual prefeito, fomos secretários junto com a equipe do Anderson, uma equipe que foi muito bem, que desempenhou muitas ações, né, no município de Maripá. E ao final das 2 gestões, Anderson não iria mais para a reeleição e o grupo se reuniu para decidir 2 nomes, né? Na época, então, nossos principais partidos do grupo eram PL, PP e Cidadania, né? Então, esses 3 partidos e os nossos nomes foram os escolhidos para tentar estar representando esse grupo, né? E tivemos êxito no pleito, grande apoio do Anderson nesta caminhada, né? Usando também da sua credibilidade e validando a nossa campanha também. Começando o governo, já começou, né, uns descontentamentos, algumas divergências, mas assim, sempre na conversa. Então,
Já não concordei muito com nomeação de equipe, né? Mas o prefeito é soberano, né? Na sua escolha, por mais que eu possa estar sendo consultada, mas a decisão final. Mas fomos caminhando, né? Por vários momentos, assim, não da maneira como eu queria. E nunca desisti, porque eu tinha me proposto a um trabalho diferenciado lá. Historicamente, o vice em Maripá não tinha tanto a presença dentro do governo, né? Isso era histórico já. E eu, desde o convite para ser pré-candidata, eu exigi que eu tivesse essa participação, e inclusive foi a primeira vez que foi montada uma sala para vice-prefeito dentro do Paço Municipal, né? E trabalhei muito. Assim, eu digo que participei de muitas conquistas importantes, o meu trabalho foi importante para muitos projetos, né, de valorização de profissionais, de agricultura, de obras, estradas, né, assim como também de muitas coisas importantes eu não participei, né, mas eu não deixei de ir e contribuir mesmo não concordando, principalmente com alguns comportamentos que aconteciam. E como minha mãe dizia, começou, vai até o final. Falei, então eu vou ir até onde eu posso ir, né? E em nenhum momento eu me coloquei a certeza de uma reeleição. Em nenhum momento. Então, meados do ano passado, já se cogitou, a gente estava na capital do estado, então já se cogitou, eu falava, olha, não, eu não posso dizer nada, eu não vou, né? Então, hoje eu não vou, ou acho que não vou, depende, né? Mas, enfim, então, e em setembro, o prefeito, né, me procurou, o atual prefeito me procurou para que eu desse a palavra final. Isso foi no dia 11 de setembro, isso eu tenho muito bem marcado na minha memória, né? Eu coloquei para ele que, olha, não iria para a reeleição com ele, não me sentia parte desse novo grupo que estava se formando. Porque assim, Ana, a gente começou com um grupo, né? Todos unidos, e de repente começaram novos partidos terem mais entrada, então assim a gente começa a ver outros cenários, né? Quando teve a eleição para deputado estadual, eu apoiei o Anderson. O Anderson tinha acabado de entrar nas casas nos apoiando. Eu também apoiei, é do meu partido. E o grupo da gestão mais próximo do prefeito não apoiou e ainda trabalhou contra, né? Então ali começou mais ainda uma separação, né? Um afastamento, né? Então, de grupos, né? Então em setembro eu falei para ele, eu não me sinto parte, ele já citou alguns aliados de outros partidos, eu não me sinto parte desse grupo, nesse momento eu te digo, estou fora, vou me afastar mais do governo para que você possa vislumbrar um pré-candidato a vice-prefeito para você. E só fui para a prefeitura nos momentos que eu fui requisitada, porque assim, Ana, a equipe técnica, muitas secretarias pediam muito a minha ajuda, me davam muita abertura, algumas não, né? Então algumas até o meu nome era meio blindado e infelizmente até chacota, né? Então assim, a gente foi convivendo com tudo isso, erga a cabeça e vamos para frente que eu tô aqui para trabalhar, né? E é só depois disso que eu comecei a ter uma conversa com o nosso partido e com o próprio Anderson sobre um possível apoio à candidatura, uma pré-candidatura, a um apoio ou até mesmo a compor essa chapa, né? Em dezembro, o atual prefeito me procurou novamente e eu falei que não havia mudado a minha ideia e que sim, havia essa conversa já dentro do nosso partido, que eu já havia sido convidada e que muitas pessoas da comunidade estavam me procurando e me cobrando isso. E realmente, assim, eu ia para o mercado, ia para a rua, e eu sou da comunidade ali, né? E as pessoas me procuravam, você tem que ir de candidata a vice com o Anderson, você tem que... Então, assim, a pressão vinha mais da comunidade, sabe? Mas fomos amadurecendo essa ideia. E aí tomamos essa decisão muito tempo depois, né? Como você falou, não é uma decisão fácil. Não, mas eu tenho uma consciência muito tranquila quanto a essa decisão que eu tomei. Porque eu não menti, eu não enganei, né? Não fiz falsas promessas. Sempre deixei muito claro o meu posicionamento, sempre coloquei muito aquilo que eu não concordava. Eu não fui na rede social lavar roupa suja, mas eu sempre sentei, olho no olho, dizendo, não concordo com isso, eu também sei que eu falho nisso. Então, eu sempre joguei muito aberto, né? Então... Por que você não saiu antes? Eu não saí antes porque, assim, Ana, muitas pessoas vinham dizer, eu confiei meu voto a você e eu precisava honrar esses votos, eu precisava estar lá.
E teve, assim, situações que eu não voltava mais para a prefeitura. De repente, tocava a campainha da minha casa. Era alguém me pedindo alguma orientação, aonde eu vou para ver isso, sabe? Então, parecia que era um aviso, né? Mas, enfim, foi assim que se procedeu, sabe, Ana? Então, a nossa última conversa foi essa. Não, vocês não conversaram, você e o prefeito Rodrigo não conversaram agora, depois que você realmente tomou a sua decisão e vocês oficializaram ela? Não, depois dessa conversa que a gente teve em dezembro, em que eu coloquei para ele que estava e que existia essa possibilidade, nós não tivemos mais. Até porque a situação ficou difícil, Ana. E realmente é uma situação nova. Sim. Que a gente não sabe como lidar exatamente. Assim, o meu cargo, ele vai até o final do ano, né? Eu não preciso me afastar desse cargo para ser uma pré-candidata. As pessoas continuam me procurando. Mas existe, sim, uma blindagem, existe, sim, uma cobrança para que eu não seja convidada, porque eu não esteja presente. Sim, isso acontece e é natural também, né? Tendo em vista já esse anúncio da nossa pré-candidatura, né? Mas como é que está sendo? Aí você vai na prefeitura ou não? Como é que está sendo? Como é que você pretende fazer isso até o final do ano, né? Porque a eleição, a campanha, enfim, vai acontecer, mas é um longo período se a gente for ver, né? E você vai seguir sendo a vice-prefeita. Sim, Ana, eu vou, sim, não com tanta frequência quanto antes, né? Eu estou lá de vez em quando, até porque eu sou procurada por algumas pessoas, né? E até mesmo eu tenho minhas coisas lá para resolver. Não participo mais das decisões da gestão. Então, tiveram novas contratações nesse ano. E não estou participando de nenhuma decisão, de nenhuma organização. Então, eu estou ali, à disposição. Mas eu vejo assim que não estou mais conseguindo trabalhar da maneira como trabalhava, e eu acho que isso é normal, natural, né? Mas estou indo sim, porque ainda tem muitas pessoas que vêm e recorrem a mim algumas questões, alguns assuntos que precisam resolver dentro do poder público, né? É natural, né, que você teria, vamos dizer assim, talvez esse tipo de situação que você relatou que tem encontrado na prefeitura, até porque você tomou a decisão e tudo mais, tem pessoas de grupo, a gente sabe como é que é partido, grupo, política, Sim. Eleição batendo na porta, né? Mas como é que você tem percebido o feedback na comunidade? Porque alguns podem encarar, não, mas é uma traição, não sei se dá para chamar esse termo, mas outros podem, né, dizer, poxa, que legal, gostei de ver você com o Anderson agora. Como é que está sendo isso? Olha, Ana, eu digo para você que tem algumas pessoas que estão divulgando essa questão de traição, de trocar de lado, de virar casaca e sentou na mesa do outro lado. É umas questões, assim, principalmente em rede social. Olho a olho, ninguém nunca me falou isso. Até mesmo no período que eu estava tomando essa decisão, ninguém nem cogitou isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Diziam assim, não, mas você sempre foi do grupo com o Anderson. E daí eu parava as pessoas, eles começavam a conversar e falavam assim, mas vocês não acham que pode ser, que parece uma traição? As pessoas diziam, não, mas você era do grupo do Anderson sempre, né? E foi o Anderson que apoiou, sabe? Então eu sentia isso. É claro, Ana, que nem todos vão entender isso. Principalmente aqueles que de repente eu não esteja do lado que eles estão, né? E é uma situação difícil porque até acontecem algumas ofensas em rede social, mas assim, eu não tenho nenhum inimigo lá. Então nessa última conversa que a gente teve, eu e o atual prefeito, ele me falou, nós somos inimigos? Eu falei, não. Nós não somos inimigos. Porque eu encaro assim, nós estamos disputando uma vaga. Assim como quando eu vou fazer um concurso público, eu não olho para a fila considerando todos aqueles meus inimigos, né? Assim eu também não considero inimigo. Eu não vou ofender, não vou maltratar, né? Então, assim, realmente, algumas pessoas tentam levar e influenciar os demais para isso. Mas na grande maioria que vem os feedbacks, não, é natural, porque assim, nós crescemos dentro da política
no mesmo lado. Né? É o mesmo grupo, né, Anderson? Agora, de uma certa forma, vamos dizer assim, vai ter uma oficialização de vocês estando em lados opostos. Porque, assim, a gente sabe que houve um rompimento, não sei se podemos chamar assim, houve um afastamento num primeiro momento, logo após a eleição do prefeito Rodrigo, e talvez esse rompimento tenha se fortalecido depois da tua candidatura a deputado estadual, que você esperava contar com o apoio do prefeito e talvez de grandes nomes do grupo, algo que não aconteceu e acabou que culminou com você se afastando cada vez mais, né? Até outro dia, quando o prefeito Rodrigo esteve aqui, eu pedi para ele como é que estava a relação, qual era a possibilidade hoje de repente, vocês retomarem, né? Sei lá, enfim, voltar a conversar e tudo mais. Ele disse que essa possibilidade não existe. Como é que está isso? Essa relação realmente é uma relação que hoje se rompeu e sem chances de ser retomada? Olha, primeiro ano a gente precisa começar do começo, como tudo começou, né? Nós fomos para as eleições municipais em 2012, como a Janaína disse, um grupo político composto por 8 ou 9 partidos na época, né? E ganhamos as eleições, apertado na época, por 90 votos de diferença. Convidei-o para ser secretário de administração, dei a oportunidade pela primeira vez ele ocupar um cargo de maior escalão dentro do poder público, assim como convidei a Janaína para ser secretária de Educação no nosso governo. Fizemos um excelente trabalho, tivemos a graça de ser o primeiro prefeito reeleito na história do município de Maripá e ter feito a maior votação na história das eleições do município de Maripá, que foram 72% dos votos aproximadamente, né? Continuamos o nosso trabalho e algumas pessoas talvez nesse processo entendiam ou se entendiam de uma maneira mais ampla que o segundo mandato não é tão bom quanto o primeiro mandato. Nós provamos o contrário disso, com muito mais experiência, com muito mais conhecimento, com vários projetos encaminhados, com parcerias importantes construídas, com uma excelente relação que construímos com deputados estaduais, deputados federais, governo do estado, Itaipu Binacional e outros órgãos a mais. Nós conseguimos fazer com que o nosso segundo mandato fosse ainda melhor do que foi o primeiro mandato. E terminamos o nosso segundo mandato com mais de 80% de aprovação, né? Trabalhamos em nome desse grupo político, escolhemos o nome do Rodrigo, o nome da Janaína, né, para serem os nossos representantes. E logo no início da gestão ele virou a cara para mim, não fui eu que virei a cara para ele. Eu, quando acabou as eleições, logo em novembro, porque teve pandemia, as eleições foram jogadas 30 dias para frente, você é conhecedora disso, eu recebi o convite para trabalhar junto com o, então, na época, deputado federal José Carlos Scavinato, porque eu tinha uma relação muito próxima dele. Ele como engenheiro, eu como arquiteto, a gente criou essa afinidade, entendeu? Então, quando começou o ano de 2021, eu fui trabalhar com o Scavinato. Fui correr o trecho, fui conhecer a região oeste como um todo, fui visitar 150 cidades, na época ao lado, junto com o braço direito do Scavinato, que era o da Labrida, que depois se tornou meu braço direito também. E eu não tive relação com a administração municipal, eu estava fora de Maripá, rodando mais de 500 quilômetros todos os dias, preparando essa pré-campanha naquela ocasião como pré-candidato a deputado estadual, para lá na frente poder fazer essa dobradinha com o Scavinato. Eu não tive relação nenhuma, eu não indiquei ninguém que compõem a administração municipal, a atual administração municipal. Muitas pessoas que trabalharam conosco não quiseram ficar, não quiseram fazer parte do governo, quiseram descansar, dar um tempo, enfim. E isso se construiu, não sei porquê, de que certa forma, mas não foi por minha parte. Eu sou uma pessoa extremamente do bem, uma pessoa verdadeira, como a Janaína falou, a gente olha olho no olho para conversar com a pessoa, e o que eu mais quero é o bem para o nosso município. Lamentavelmente, quando veio as eleições para deputados, né, as outras eleições, ele não me apoiou. Ele e várias pessoas da sua equipe, aliás, até fizeram um trabalho contra dentro do nosso município. Muito ruim isso, sabe? Porque era a primeira vez na história do município de Maripá que alguém, um cidadão maripaense, estaria colocando nome à disposição, né? Mas eu fiz minha parte, levantei a cabeça, fui trabalhar, fui visitar e me alegro muito, apesar de não ter me elegido, mas ter feito aproximadamente 20 mil votos, de ter tido voto em 181 cidades do estado do Paraná. Para mim foi um grande aprendizado, conheci muitas pessoas, entidades, visitei muitas empresas,
Enfim, foi um grande conhecimento, amadureci muito. Tenho hoje várias ideias para colocar nesse terceiro mandato, se tivermos oportunidade, diante dessa caminhada que a gente percorreu, não só o Oeste, mas o Sudoeste e outras regiões do estado do Paraná. E é nesse sentido que a gente vem colocar um nome à disposição, né? Por que o Anderson, se você me perguntar, por que o Anderson coloca o nome à disposição hoje como pré-candidato a prefeito ao lado da Janaína? Em primeiro lugar, contextualizar tudo isso que eu já falei para ti, esse histórico de gestão, né? Esse histórico que a gente construiu à frente de políticas públicas, a credibilidade que a gente tem na região oeste do estado do Paraná, que a gente conquistou isso. Segundo lugar, o anseio das pessoas. Ao longo desses 3 anos e pouco, muitas pessoas também vieram até a minha pessoa, falou: Anderson, você precisa voltar, coloca o seu nome à disposição novamente, vamos resgatar alguns projetos interessantes, vamos fazer um trabalho diferente, né? É importante você participar desse processo. Em terceiro lugar, o carinho, o respeito e a admiração que eu tenho pela nossa cidade. Eu tenho um amor muito grande pelo município de Maripá. Eu nasci em Palotina, quando ainda Maripá pertencia a Palotina, estou ali há 45 anos, tenho as minhas empresas, tenho a minha família, meus filhos, gero emprego, renda, pago imposto na nossa cidade, e assim como eu, a Janaína e qualquer outra pessoa, o que nós queremos é olhar para um futuro e ver a cidade nossa crescendo, prospectando, as coisas andando muito bem. E é isso que nós viemos aqui para oferecer à população durante esse período de pré-campanha e depois no período das eleições, as visitas, as conversas, aquilo que vai fazer parte desse contexto como um todo. Então, por isso que a gente está colocando o nome à disposição. Eu estou muito feliz de ter a Janaína ao meu lado, eu sei da sua competência, eu sei do seu dinamismo, eu sei de quanto ela trabalhou quando esteve comigo, os avanços que nós tivemos, e a gente pode abordar vários avanços. Só vou citar 2 aqui: o melhor IDEB do estado do Paraná, isso é orgulho para todos nós, botar no mapa do estado do Paraná, Maripá, a cidadezinha de 6 mil habitantes com o melhor IDEB do estado do Paraná. Avanços importantes na infraestrutura da Secretaria de Educação, na parte de equipamentos, tecnologia, novo plano de cargo e carreiras que a gente avançou no plano de cargo e carreira dos professores, né? Ampliação, nós saímos, na época eu me recordo muito bem, de um CEMEI que atendia 80 pessoas para a conclusão de um novo CEMEI da obra, e atendemos mais de 200 pessoas quando terminamos o nosso mandato, com uma perspectiva de ampliação deixada por nós. Então esse é um trabalho que ela desenvolver. Fila zerada, né? Fila zerada no nosso CEMEI, diferente da realidade de hoje. Então é isso que a gente quer trazer de volta para o nosso município. Um olhar de alegria, um olhar de futuro, né? Um olhar de confiança, de fazer o bem, de falar com a verdade, de respeitar as pessoas, de respeitar a minha família, a família do próximo. É essa a proposta que nós temos a oferecer nessa pré-campanha e depois durante a campanha. Anderson, esse período de pré-campanha é um período de muita articulação. Passamos agora a janela partidária, né, onde em alguns municípios tivemos surpresas. Todo município tem a sua particularidade. Como é que foi lá em Maripá? Qual o balanço que você faz desse pós-janela partidária? Então, nós temos dentro da conjuntura deste processo que está sendo construído o Partido Progressista, que é um partido muito forte na região oeste do estado do Paraná. Nós temos como nosso líder maior, deputado federal Dilceu Esperafico, o qual eu fiz a dobradinha também nas eleições anteriores. O Partido Progressista hoje em Maripá conta com quase 200 filiados. Nos últimos meses nós fizemos um trabalho muito intenso de visitação, de conversa, de diálogo, de justificar o porquê dessa nossa proposta colocada à disposição da comunidade para convencer pessoas de bem, trazer pessoas novas para dentro deste processo como possíveis candidatos a vereadores. E a gente terminou a última sexta-feira muito feliz com os resultados e com as pessoas que se filiaram no nosso partido. As pessoas que daqui uns dias para frente, nós vamos fazer uma reunião semana que vem, e dentro das próximas semanas nós vamos fazer uma reunião mais ampla na nossa cidade para tornar amplo e de conhecimento de todas as pessoas que vão participar nesse processo conosco como pré-candidatos a vereadores também. Assim como o Partido Republicanos, que saiu do zero, se construiu em Maripá, hoje tem um líder dentro desse partido também terá uma chapa completa de candidatos a vereadores, pessoas que já participaram de outros pleitos, mas também gente nova,
que vem trazendo ideias novas, que quer contribuir com o processo, quer contribuir com a gestão pública. Então esse é o contexto. Nós temos hoje o Partido Progressista, nós temos o Partido Republicano, que são partidos de peso, partidos de direita, é importante dizer isso. O líder do governo Bolsonaro era o nosso deputado federal aqui do estado do Paraná, Ricardo Barros. O Partido Republicano é do partido do governador de São Paulo, Tarcísio, que foi ministro do governo Bolsonaro. Nós temos o Partido Cidadania, que faz parte da nossa base também. Enfim, nós estamos construindo e muito feliz com agremiações, com as pessoas que aceitaram este convite a participar. Participar, colocar um nome à disposição é muito difícil. Você sabe, né, Ana? É difícil você conseguir convencer pessoas a se doar, a colocar um nome à disposição. E quando a gente vê pessoas diferentes, pessoas de segmentos diferentes, pessoas de idades diferentes, nós vamos ter candidato de 18 anos, como nós vamos ter candidato mais maduro, mais experientes, entendeu? Você ter tudo isso dentro de um contexto, isso demonstra para nós que a credibilidade que nós temos perante a sociedade é grande. Porque para você chegar para uma pessoa e convidar essa pessoa e ela aceitar esse desafio e participar desse processo, ela precisa confiar em você. Ela precisa confiar naquilo que você está dizendo. Ela precisa confiar no seu projeto, nos seus planos, naquilo que você quer colocar no seu plano de governo, tem a ver com os nossos ideais, né? O caráter da pessoa, os princípios que aquela pessoa segue, tem que ser os mesmos das pessoas que estarão ao seu lado. Então é isso que a gente tentou dizer a todas as pessoas que estão conosco e estamos muito felizes. Tem muita gente nova, tem gente forte nesse processo que vai surpreender muita gente nas eleições desse ano. Eu vejo vocês também muito engajados aí, viajando, capital do estado, vejo, né, os deputados, como você falou, deputado Bacri, o Esperafico também, o Rússia acabou encontrando, estava há pouco aqui numa entrevista conosco. Como é que está essa questão de apoio? Você acha que isso tem realmente um peso na hora que o eleitor vai decidir, ou enfim, a hora que você vai estar lá fazendo a campanha propriamente dita? Tudo isso soma nesse processo, né? Vamos começar por Dilceu Esperafico. Dilceu Esperafico tem uma história com o município de Maripá. E a gente fala isso com muita humildade, né? Hoje a história do município de Maripá tem a ver com a história do deputado Dilceu Esperafico e vice-versa, porque ele foi deputado federal desde o início, então grandes obras, muitos equipamentos, enfim, muito custeio, muito recurso veio ao longo dos seus 7 mandatos, seja quem fosse o prefeito em Maripá. Então nós estamos muito contentes de ter o Dilceu Esperafico ao nosso lado. Como nós temos outras pessoas que querem somar nesse processo, porque também fazem a leitura deste processo. Sabe da credibilidade, sabe da votação que o Anderson fez como candidato a deputado, né? 74% dos votos nós fizemos nas eleições, nas últimas eleições em Maripá. Então, demonstra o respeito que a gente tem, a admiração que a gente tem, as pessoas têm pela nossa pessoa. Nós temos o líder do governo nos apoiando, deputado Russenbach, do partido do governador, do PSD, já assumindo esse compromisso de abrir as portas do governo do estado, e dizia ao Russen, quando a gente fechou essa parceria, olha, Russen, eu vou ser prefeito, não sou prefeito de 220, nós vamos ser de 380, porque nós vamos chegar em Brasília, ou melhor, em Curitiba, com mais de 10 projetos embaixo do braço, como a gente sempre fez. Repito, agora mais maduro, mais experiente. E eu preciso de alguém que não me mande 100, 200 ou 300 mil de recursos. Nós vamos pedir na casa dos milhões, Anderson. Só olhe como eu trabalhei na região oeste. Nas últimas eleições, em 2018, eu fiz 34 votos, agora eu fiz 35 mil votos. Então eu trabalhei muito nos municípios para as pessoas confiarem no meu nome. E é isso que eu quero fazer com vocês em Maripá. Então a gente está construindo essa parceria, apoio muito importante do deputado estadual Alexandre Cury, também, né, com uma perspectiva futura de umas eleições para governo do estado ou para vice-governador do estado, importante ter ele. Nós temos o Tião Medeiros, do PP, do nosso partido progressista também, que foi o segundo deputado federal mais votado em Maripá, destinando emenda. A Janaína teve, você fez uma pergunta para a Janaína, se ela tem ido à prefeitura. Ela esteve na prefeitura esses dias. Quando o prefeito não estava lá, ela estava para receber o deputado Dilceu Esperafico, que trouxe ao município de Maripá um encaminhamento de R$750 mil de emenda, e depois, na semana seguinte, também o assessor do deputado Tião Medeiros, trazendo 650 mil para calçamento poliédrico também, desenvolvendo o seu papel de vice-prefeito. Então, é importante, mas o mais importante é a população de Maripá. A gente ter esse relacionamento com as pessoas. É frequentar as nossas comunidades, é estar nos distritos, as pessoas conhecer quem é Anderson e quem é Janaína.
Nós temos o deputado Marco Brasil deputado também. Marco Brasil. Enfim, tem várias pessoas que querem nos ajudar nesse processo. E a gente vai saber pedir, vai saber correr atrás, porque é muito importante, né? E a experiência conta muito nesse sentido, Conta, né? sim. Você sabe como fazer, né? Você sabe por onde ir. As ideias vêm mais também. Você já vê os anseios da comunidade, o que é o problema, como buscar a solução. Então, isso vai abrindo portas, né? A experiência, ela é muito importante. E Maripá sempre foi uma referência, né, em vários aspectos. Então, muitas cidades, e falo isso novamente com muita humildade, muitas cidades procuravam o município de Maripá, a administração municipal, para entender o que se fazia de diferente na área da educação, na área da cultura, né, nos nossos eventos, nas nossas festividades, na área da saúde, como que a gente buscava recurso específico para aquela atividade. Então a gente sempre foi uma referência, isso é gratificante e é isso que a gente vai resgatar através da maturidade, do conhecimento e dessa relação interpessoal que é muito importante nesse processo. Janaína, no momento são 2 pré-candidaturas a prefeito postas no município? Vocês imaginam que vai ficar em 2, ou tem 3, ou vai ter mais? Olha, acreditamos que vai ficar em 2 mesmo, né? Essas 2 chapas que já estão anunciadas, né, como pré-candidatos, acreditamos que fica nessas 2 mesmo, né? Houve uma especulação de uma terceira via, mas não se concretizou, né? E nem nomes não haviam, né? Só diziam que havia uma terceira via, mas ninguém pôs nome, né? Eu acho que eu vou pegar um gancho, é importante a gente frisar nesse processo, até para as pessoas compreenderem. A pessoa que foi adversária na eleição passada, que é o Jânio, hoje o Jânio é presidente do Republicanos. Hoje o Jânio se prepara para uma pré-candidatura a vereador, pensando em nossa cidade, pensando no futuro da nossa cidade, pensando no bem da nossa cidade, entendeu? Então, a gente tem que agradecer essas pessoas também, né, por saber compreender o que é o melhor neste momento. Né? Pessoas que talvez teriam condição, ou talvez que pudessem se colocar também à disposição, mas que dão 2 passos atrás para hoje apoiarem Anderson e Janaína neste processo, porque entendem que é o melhor projeto, é a melhor opção para o município nessas eleições. Vocês frisaram, os 2, inclusive, muito essa questão do olho no olho, né? Maripá é um município pequeno, como é que vocês pretendem fazer a campanha? Vai ser muito disso, a questão de vocês estar juntos, talvez de explicar, né? Fazer o eleitor entender, isso vai ser necessário? Você acha que vai demandar mais esse corpo a corpo, esse olho a olho de vocês nessa campanha que se aproxima? Olha, eu vejo que hoje as redes sociais, elas têm um papel bem importante. Mas o olho a olho é o momento em que você ouve também, né? As redes sociais, assim, você expõe. A maioria das vezes você só expõe. É um monólogo, né? E o diálogo, esse encontro, ele é muito rico. E a gente pretende fazer isso e já fizemos, né? Agora já tivemos várias conversas com pessoas, visitas, com lideranças. Então, assim, pretendemos sim bater, como a gente brinca, bater na porta, bater carreador. Conversar. A gente pretende sim, porque é ali que a gente conhece também. E é ali que se fundamenta um bom plano de governo também. Né? Nesse momento de ouvir a comunidade. E a gente tem essa habilidade de ouvir, essa condição. E gosto, né? Eu digo assim, gosto de ouvir. Né? Tanto que a gente vai buscando as soluções para isso. A gente vê o problema e vai buscando as soluções para isso, né? Ninguém nasceu sabendo de tudo, né? E o dia a dia nosso, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo com os acertos e erros, e a gente tenta dessa forma oferecer sempre algo melhor, né, nesse processo. E também nessa caminhada é muito importante a gente poder resgatar o trabalho que a gente fez, relembrar as pessoas, porque muitas vezes no meio político a gente esquece. E é importante a gente frisar e relembrar. Falar, olha, nós tivemos a oportunidade de trazer o conhecimento da iniciativa privada para dentro do setor público. Né, das pessoas ter confiado naquela época num guri, num rapaz, que hoje eu sou tratado ainda por muitos, um piazão. Mas será que o piazão vai dar conta de administrar o município de Maripá? E olha o que nós fizemos. Nós realizamos, Ana Maia, aproximadamente 300 obras no nosso município. A gente já acompanhou. Nós estruturamos o nosso município como um município grande. Nós temos um parque de exposição onde nós realizamos 14 obras lá dentro para poder realizar a grande festa das Orquídeas do Peixe, para poder atender bem essas entidades que ajudam o poder público nessa organização, porque a gente sabe da importância que tem a comunidade participar nesse processo. Né? Eu dizia que nós tivemos o melhor IDEB do estado do Paraná, porque é um orgulho para nós.
Nós construímos um pronto atendimento 24 horas, que até então nós não tínhamos isso, como se fosse um caso de um mini hospital, nós tínhamos esse serviço terceirizado, e a gente se sentia muito, sofria muito com isso, trazendo essa responsabilidade, talvez custando até mais para o poder público, mas assumindo esse papel como gestor. Nós desenvolvemos mais de 16 atividades culturais, mais de 20% da população fazendo aula gratuita, isso engrandece qualquer gestão pública. Nós fizemos mais de 40 quilômetros de estradas rurais pavimentadas, sabe? As readequações de estradas, né? Nós trouxemos o campus da Universidade Federal do Paraná para dentro de Maripá, vamos resgatar essa história para dizer da importância disso, né, da educação, do ensino superior dentro do nosso município. Nós conseguimos atrair uma grande empresa que se instalou em Maripá, que gera muito imposto hoje, né, operando 24 horas por dia na armazenagem de produtos, atendendo as nossas cooperativas da região oeste do estado do Paraná, gerando quase 60 empregos. São conquistas importantes, né? Assim como uma pequena conquista, um serviço prestado, né? Um atendimento diferenciado, enfim. Esse foi um conjunto de ações que deu certo. E é isso que a gente quer relembrar as pessoas, como a Janaína disse, mas importante também ouvir, né? Eu sei reconhecer as minhas falhas, né? E eu fui um prefeito muito elétrico nesses 8 anos que tive lá, corria muito e tal, e muitas vezes não dava a devida atenção que deveria dar para as pessoas. E isso eu aprendi nessa caminhada que eu percorri os municípios aí fora. Então eu pretendo fazer, se tiver oportunidade, no terceiro mandato, melhor, mais diferente, como eu disse, mais maduro, ouvir mais as pessoas, conversar mais com as pessoas, dar mais atenção, dialogar, importante nesse processo. E isso a gente está a 6 meses das eleições. Nós vamos fazer isso com muito carinho. Cada casa que a gente vai entrar, cada propriedade que a gente vai visitar, os nossos distritos de Candeia e Pérola podem ter certeza que vocês terão um olhar diferenciado novamente pela nossa gestão. Não foi diferente assim lá em 2013 a 2020, né? E não vai ser diferente agora. Então esse é o trabalho que a gente pretende fazer nessa pré-caminhada. Anderson, vocês imaginam que temas polêmicos, de repente, façam parte, vão compor a campanha lá na frente? Porque a gente vê que na pré-campanha está tendo bastante, algumas polêmicas de alguns temas, por exemplo, vale alimentação, a questão da faixa contínua envolvendo georreferenciamento de produtores, são temas que estão ali e apenas a pré-campanha. Como é que vai ser a campanha? Como é que vocês projetam? Primeiro que nós queremos fazer a campanha do bem, né? A campanha de olhar olho no olho, conversar, ouvir elogios, né? Ouvir críticas também, sem mentiras, né? Sem ofensas, sem falar mal do nosso adversário. Não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é fazer a campanha do bem. E é assim que nós vamos atuar ao longo desses 6 meses até o dia 6 de outubro. Lamentavelmente, existem pessoas que tentam nos provocar, tentam até mesmo nos ofender, só que nós não vamos entrar nesse jogo. Quem nos conhece, e falo por mim, e acredito que é o mesmo pensamento da Janaína, nós somos pessoas de caráter, pessoas que têm princípios, pessoas que respeitam as pessoas, respeitam as famílias, e é dessa forma que a gente vai atuar nesse processo eleitoral também. Você citou 2 assuntos importantíssimos e eu lhe agradeço por isso, né? Sobre a implantação do Vale Alimentação, que foi feita pela atual gestão, louvável que foi feito pelos servidores públicos, uma conquista importante da classe, que nós não conseguimos fazer lá atrás, quando estivemos prefeito do município de Maripá, porque existia um entendimento, e é importante a gente compartilhar isso com as pessoas. Naquela ocasião existia um entendimento do Tribunal de Contas que se o gestor público desse Vale Alimentação para o servidor público, aquele montante e aquele valor precisava compor índice de folha. E você se recorda muito bem, e eu lá atrás era presidente da MOP, quando dos 55 municípios, 44 municípios estiveram com problema de índice de folha. Porque nós tivemos queda da receita em 2014, nós tivemos queda de receita do ICMS em 2018, nós tivemos o início da pandemia, onde teve-se uma queda brutal do ICMS em todos os municípios. Tudo isso impactou e afetou, e os municípios tinham essa dificuldade. Então, lá atrás, quando nós tentamos, nós fomos barrados por pareceres técnicos, dos jurídicos e pelo próprio Tribunal de Contas. As leis vão mudando, vão evoluindo, vão se modernizando, e hoje se tem um novo entendimento. Por isso, em 2021, também se implantou o Vale Alimentação em Maripá. Não só em Maripá,
né? Em outros municípios, Marechal Cândido Rondon, se não me engano, também plantou no mesmo ano, e outros municípios aqui da região oeste, porque se teve esse outro entendimento que esse montante que é pago não compõe índice de folha, então não tem impacto, não causa problemas administrativos. Muitas vezes as pessoas não compreendem isso, não é questão de não ter o valor. Muitas vezes o município tem o valor, tem a vontade, mas existe uma lei que não permite ele fazer isso. Então eu queria dizer para todos que estão nos assistindo aqui, como empresário que sou, da iniciativa privada, há muito tempo já, eu nunca tirei direito de nenhum servidor, de nenhum empregado meu, muito pelo contrário. Quem trabalhou comigo e quem trabalha comigo me conhece, a gente só vai evoluindo e avançando. Então esse é um compromisso meu e da Janaína. Nenhum de nós, se lá estivermos a partir do ano de 2025, não temos pretensão nenhuma de tirar a Vale Alimentação de ninguém. Muito pelo contrário, vamos manter e, na medida do possível, avançar e evoluir como tem sido feito. Né, Janaína? É isso? Exatamente, exatamente. E assim, lembrando que na época, né, Anderson, o projeto estava praticamente pronto, né? E houve esses impedimentos jurídicos, o estudo já estava feito e de quanto isso geraria, de quanto seria o Vale na época da gestão. E assim, também trabalhei bastante nessa gestão em prol disso, né? Nessas reuniões técnicas. Então, é uma coisa que a gente batalhou, que eu também batalhei, que a gente quer manter sim, e que vai manter caso tenhamos o êxito no pleito. E a gente precisa ter a hombridade e a humildade de saber reconhecer que a administração pública ela é feita de feitos e feitos, né? De conquistas e de coisas que não deram certo. E essa é uma conquista importante para o servidor público. Importante porque é um dinheiro que fica no município, é um dinheiro que fortalece a economia local, né, o comércio local, traz uma condição melhor para o próprio servidor e, por outro lado, também um papel importante do gestor público poder cobrar desse servidor, né, um trabalho efetivo, de resultado, de valorização do seu concurso, né, dessa forma. E o outro assunto que você abordou é importante também, porque, infelizmente, algumas pessoas têm distorcido os fatos com relação a esse assunto, que é a faixa de domínio, né, em nosso município, assim como tem em outros municípios, das estradas rurais, que compreende um mapa, no nosso caso, das nossas MRs. Nós temos hoje em Maripá em torno de 360 quilômetros de estradas rurais, né? E lá em 2019, quando foi levantada esta bandeira, porque se veio de cima para baixo, uma lei federal, eu não me recordo o número dela, enfim, mas nós tivemos que nos reunir na época, realizar uma audiência pública para poder entender um pouco melhor o que o INCRA estava exigindo naquele contexto, porque existia um prazo para alguns proprietários, alguns agricultores, fazer esse georreferenciamento, principalmente de propriedades maiores. Se eu não me engano, era isso, né, Janaína? Nós realizamos essa audiência, trouxemos técnicos da prefeitura, trouxemos técnicos de outros municípios, topógrafos, pessoas que já trabalham nessa área, trouxemos pessoas que trabalham no cartório de registro para a gente poder avançar e discutir. E dizer bem claro a todos que estão nos assistindo, a lei que rege a faixa de domínio no município de Maripá foi instituída em 2 de abril de 1993. O número dessa lei é a lei número 8, de 2 de abril de 1993, na época assinada pelo então prefeito, hoje em memória, seu Dorival Moreira. É uma lei consolidada, uma lei que está há mais de 30 anos, onde determina a medida da faixa de domínio. O Anderson simplesmente fez um decreto no ano de 2019, regulamentando a questão da anuência do município, quando o produtor procurar o município para ter um técnico responsável para fazer a avaliação desses documentos e assinar isso, baseada, é só ler lá, esse decreto do ano 2019, baseada na lei de 2 de abril de 1993. O que eu oriento todos os produtores é procurarem os técnicos, procurarem o cartório de registro na nossa comarca, que é em Palotina, para se orientar direito. E a informação que eu tenho, porque eu fiz isso também, é que a estrada, em alguns casos, não precisa nem ser desenhada neste mapa de georreferenciamento, mas muito vai do que o satélite do INCRA lá de cima faz a leitura, é o que foi medido pelos técnicos do cartório de registro, e que aquele trecho de estrada que nunca foi desapropriado pelo município, o município nunca pagou por essa estrada sempre foi de propriedade do produtor rural e continuará sendo de propriedade do produtor rural.
simplesmente determina uma largura onde o município pode fazer a manutenção, solo brita, pedra irregular, asfalto, curva de nível, contenção, readequação de estrada para dar essa condição plena legalmente para o município fazer, e o produtor planta até onde dá para plantar. Mas o que eu oriento para que os produtores vão ao cartório de registro, conversem com a técnica responsável para ela dar orientação. O que foi me passado? Que se porventura precisar constar no mapa o desenho da estrada, esse tamanho, esse espaço nunca sairá da matrícula mãe, que é de propriedade do produtor, que é dono daquela área. Então essa é uma coisa certa e que infelizmente algumas pessoas estão distorcendo esses fatos, ou até mesmo alguns técnicos não estão sabendo fazer conforme realmente determina a lei. Por isso, sugestão, procurem o cartório de registro na comarca de Palotina para conversar com quem entende do assunto. Repito, lei número 8, de 2 de abril de 1993, que determina a faixa de domínio em nosso município. Janaína, qual deve ser o carro-chefe da gestão Anderson, Janaína, caso vocês estejam no Paço Municipal a partir de 2025? Olha, Ana, assim, ó, falar pra ti que o carro-chefe é o trabalho, né? É trabalhar. É difícil a gente colocar assim, né? Porque isso vai ter o momento das propostas, né? Mas a gente vê dentro da comunidade vários anseios, né? Então, assim, atender a comunidade, né? E atender a comunidade ali da área urbana e também da área rural. A gente já sente várias demandas que surgem naturalmente, né? Então, vários setores, né? Até assim, delicado colocar, né, Anderson? Mas em todos os setores, e a gente pretende ter muito trabalho. Estamos montando muitas ideias e vamos apresentar no momento certo as nossas propostas, né? Mas o carro-chefe é a experiência que a gente tem, as articulações que a gente tem para buscar e para gerir bem a experiência em gerir os recursos do município, né? Com responsabilidade, a mesma responsabilidade que a gente gere os nossos recursos próprios, a gente quer impor essa responsabilidade para gerir os recursos públicos, né? Anderson, vai ser uma eleição histórica, com certeza, para Maripá, né? Até pelo contexto todo, vocês eram do mesmo grupo, agora estão em lados opostos. Como é que vocês acham que vai ser para o eleitor? Vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil? Considerando que você já foi prefeito e o Rodrigo, que é o pré-candidato, né, à reeleição, é prefeito. Então, ou seja, a comunidade conhece tanto o teu trabalho, quanto da Janaína, quanto do Rodrigo. Enfim, não sei quem é o pré-candidato a vice, se já teve escolhido ou não. Mas, enfim, as pessoas conhecem. Isso vai facilitar ou vai dificultar? Ai, meu Deus, mas isso, mas aquilo. Eu acho que bem tranquilo, acho que a gente vive num país democrático, todo mundo tem direito de escolher em quem vai votar. Eu acho que vão colocar na balança e ver, né? Algumas pessoas dão como exemplo, vamos dizer que você fosse dono desse caneco d'água, né? Você daria para o Anderson administrar, né? Ou vou melhor, isso aqui fosse uma empresa. Você daria a sua empresa para o Anderson administrar ou você daria essa empresa para o Rodrigo administrar? Muitas pessoas têm dito isso na rua hoje. Então as pessoas conhecem o nosso dia a dia, o nosso caráter, como a gente lida diante da sociedade maripaense. E é isso, acho que como eu falo, é uma democracia, cada um vai fazer o seu jogo, a sua estratégia, mas a gente vai fazer uma política do bem, né? Trazendo informação, coletando informação, elaborando um bom plano de governo, relembrando tudo que aconteceu, né? Falando com a verdade. Quando eu falo com a verdade, eu lembro aqui de citar para vocês, eu deixei quase 9 milhões de reais na conta da prefeitura. Isso daria para fazer, em média, chutando por baixo, 18 quilômetros de estradas rurais se eu fosse citar uma única ação, né? Então, terminar a gestão como a gente terminou, num ano difícil de pandemia, sabe? Uma situação delicada no ano de 2020, né? E deixar quase 9 milhões de reais em caixa. Vários convênios assinados que a administração municipal colheu fruto disso e que até então não chegou a divulgar. A gente se entristece com isso, né? Nós tivemos convênio de 2 redes cavadeiras que nós deixamos assinado. Uma foi entregue e não foi mencionada. A outra nem entregue foi, está sendo usada, está no pátio da prefeitura, já utilizada, não foi colocado, como sempre se colocou na frente da prefeitura, agradecendo. E sabe quem foi responsável por isso? O deputado José Carlos Scavinato, a última máquina. E quem deu continuidade nesse trabalho foi Dilceu Esperafico.
E quem nos ligou no final do ano pedindo, Anderson, entre em contato, cobre do Dilceu, é a minha colega que está aqui do lado, fazendo o papel de vice-prefeita para não perder esse recurso. Como o meu campinho que está sendo construído, ou próprio já entregue, eu não sei, ao lado do Campo do Nacional, enfim, a unidade UVR, né, dos reciclados, uma conquista importante que debatemos com o Ministério Público, a nossa promotora Cristiane, com a Itaipu Binacional, convênio assinado com a Itaipu Binacional, projeto praticamente pronto na nossa gestão. Então esse foi um trabalho que a gente deixou, a prefeitura organizada, redonda, prédios públicos muito bem em estados, vamos dizer assim, obras, fizemos mais de 20 obras só no último ano, enfim, então a gente vai lembrar a população de todo o trabalho que a gente fez e trazer propostas novas, ser inovador como sempre Maripá foi, resgatar o nosso título de Cidade das Orquídeas, muito importante frisar isso a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, nós vamos resgatar o título e a lei estadual que Maripá tem como Cidade das Orquídeas, vamos fazer um trabalho intenso nesse processo, nós vamos resgatar a questão do turismo rural, que começou lá atrás e atraiu inúmeras caravanas, vendendo o nome, vendendo a imagem do município de Maripá para os 4 cantos do nosso país. Nós vamos fazer um trabalho diferenciado, nós vamos montar uma equipe técnica comprometida, onde o prefeito e a vice-prefeita podem cobrar daquelas pessoas que eles escolheram para estar ali naquela função. E se não tiver bom, troca-se, entendeu? Porque o que a gente quer é oferecer o melhor para o município de Maripá. Dessa forma. Janaína, Anderson, tenho que agradecer a presença de vocês aqui por ter aceito o nosso convite para vir falar um pouquinho de Maripá, das eleições. A gente vê aqui vocês bem afinados. A gente só não, teria muito mais, né? Nós poderíamos ficar muito mais aqui conversando, mas a gente sabe que tem a André já está me sinalizando ali, né? Enfim, mas eu quero agradecer de verdade, né? E nos colocar à disposição. Eu sei que a campanha ainda vai, né, a pré-campanha ainda vai, depois vem campanha e com certeza nós vamos recebê-los outras vezes aqui. E é isso, desejar sucesso a vocês, né, nessa caminhada, que a gente sabe que uma campanha não é fácil, precisa muita disposição e muitos outros ingredientes que vocês sabem muito melhor do que eu, né, eu acompanho de bastidor e vocês não na prática. Então é isso, foi um prazer recebê-los e prazer é nosso, Ana. A gente agradece muito esse teu convite e assim, esperamos voltar, né, com todas essas propostas amadurecidas e assim, mas vamos deixar que a população pode ter certeza de que nós estamos nos colocando à disposição para fazer um trabalho muito sério, para buscar muitas alternativas para Maripá e vamos trazer muitas propostas, mas as nossas principais propostas vão surgir daquilo que a comunidade está aparentando, né? Aquilo que a comunidade está precisando. Então, Ana, muito obrigado. E a caminhada ainda é longa e esperamos estar aqui novamente contigo. Muito obrigada. Da mesma forma, eu quero agradecer você, Ana, né, todo o presente, todo o corpo técnico de vocês, o Arno, enfim, essa oportunidade de a gente poder compartilhar um pouco do nosso trabalho, das nossas ideias, deste projeto futuro como pré-candidato a prefeito, a Janaína como pré-candidata a vice-prefeita, e no momento oportuno, como ela disse, vamos trazer aqui as ideias, né, que foram colocadas no papel, coletadas através de informações das nossas visitas, das visitas dos nossos pré-candidatos a vereadores, que é muito importante nesse processo, porque tudo isso é um conjunto de pessoas, é um grupo de pessoas, um conjunto de informações que vai construir um bom governo. E é isso que a gente quer oferecer. Então, fico muito feliz dizer para todos vocês que até sexta-feira passada nós vencemos uma etapa, que era a etapa de filiação de pessoas, construir essa base, pensando nesse processo eleitoral, e daqui para frente agora são outras etapas. Daqui para frente nós vamos começar as visitas, visitar as pessoas, visitar as propriedades rurais, visitar os nossos distritos, ouvir, olhar, olho no olho, falar com a verdade, né, para a gente poder dizer, ó, o que nós queremos oferecer para Maripá é isso. Está na mão de vocês. Entendeu? Muito obrigado a todos vocês. E um ótimo dia de coração, obrigado mesmo. Muito bem, o Política em Pauta vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.